Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui a minha segunda videoconferência, né, a pedido de um conhecido, né, do YouTube, que ele me perguntou, ele é pró-Israel declarado, não concordo com a opinião dele, mas vou responder uma pergunta que ele me fez. Por que que a OTAN, junto com os Estados Unidos, se uniram para derrubar Gaddafi, né? Bom, como é que eu vou começar a falar? Vamos falar sobre a Primavera Árabe, né? Falando sobre a Primavera Árabe, vou estar respondendo essa pergunta e ao mesmo tempo postando um novo vídeo é, é, com foco, né, no primeiro vídeo que eu enviei. Essa expressão Primavera Árabe é uma expressão ocidental, né? Não tem nada a ver. A opinião dos muçulmanos, do Islã, é outra, né? Eles chamam de jihad. É a jihad. É a evolução da jihad, né? Não é nenhuma primavera árabe, né? Essa ideia de primavera árabe que a mídia ocidental usa para tentar justificar, sei lá, enganar, né, os desinformados. Bom, como é que iniciou essa dita primavera árabe, né, as consequências e o que aguarda, né, no futuro, né, o que está acontecendo, né? Bom, primeiro, a força motriz por trás dos acontecimentos atuais, que não vem de agora, lógico, né, mas o resultado hoje nós estamos vendo, é que é o desenrolar de uma guerra não declarada, né, entre o capital internacional, representado pelos Estados Unidos, Israel e Europa, e a religião islâmica, né, representada pelo Irã e pelos fundamentalistas religiosos como Al-Qaeda, Talibã, Hamas, Hezbollah, Jihad e outros, entre outros, né? Então, é uma guerra entre o capital e a religião islâmica. Bom, o desenrolar atual dessa guerra, né, é o seguinte: essa guerra está dividida em está subdividida em três partes, né, que seria uma, o Ocidente, né, representado pelo capital, né, e seus aliados, né? Inclusive dentro do próprio mundo islâmico tem aliados do Ocidente e do capital internacional, que são os sunitas, alguns sunitas, não todos, liderados pela Arábia Saudita, né, que é o bastião sunita do Oriente Médio. Bastião quer dizer o líder, né, dos sunitas. Né? O Islã ele é dividido em sunitas e xiitas. A outra parte, a segunda parte, são os fundamentalistas religiosos, ou melhor, é a religião islâmica, representada pelos fundamentalistas religiosos, e a jihad, que lutam pela jihad, que nesse contexto aí se inclui o Irã, né, que é o bastião xiita, que lidera os xiitas, e alguns sunitas que são a favor da jihad, como Al-Qaeda, né, como o Hamas, né? Então, essas duas partes. E uma terceira parte, que sempre tem que haver os neutros, né? Que não são tão neutros, são simplesmente aqueles que estão em cima do muro, né?
São regimes ditatoriais, muitas vezes instalados pela própria Europa, ou Estados Unidos, o capital internacional. Ou regimes autônomos, né? Como o de Gaddafi, né? Que iniciou uma revolução na Líbia, na época do líder Nasser do Egito, quando ele fez a revolução na Líbia, dizendo que teria sido uma rebelião para se aliar ao Egito de Nasser contra Israel e tal, começou a abrigar os terroristas fundamentalistas islâmicos no seu território, mas que infelizmente ele interrompeu, ele parou com a Guerra Santa, ele passou a se autodenominar dono da Líbia, não podia mudar de lado, apesar de ter relações com a Europa, Estados Unidos e tal, né? Mas não podia declarar abertamente que era aliado, né? Ou até mesmo tolerante do Ocidente, né? Anti-aliado. E também não tinha peito mais, não tinha mais peito para manter a jihad, né? Se assim o fosse, atualmente ele não teria sido derrubado e seria aliado do Irã e da jihad, que é a Guerra Santa em nome de Alá, né? Então o que aconteceu, o que está acontecendo é isso. Os regimes pró-Ocidente, como Mubarak, do Egito, né, no norte da África, né, e vários outros, e alguns como o regime de Saleh, no Iêmen, né, que é de influência saudita, a própria Arábia Saudita também, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, etc. Né? E os regimes pró-jihad, né? Que são financiados e treinados, armados pelo Irã e idealizados, né? Instigados pelo fundamentalismo religioso, que são o próprio Hamas, né? Apesar de ser sunita, hoje ele se aliou ao Irã, o Hezbollah no Líbano, o regime sírio de Assad, entre outras guerrilhas, né? O próprio Talibã, né? Agora ele recebe ajuda do Irã, entre outros. E os que se diziam em cima do muro, né? O que podemos ver é o seguinte: os neutros, como o próprio Gaddafi, essa guerra chegou a um ponto, né? Chegou a um nível, né? Que não existe mais neutralidade. Não há como ser neutro, porque se for neutro vai ser engolido, vai ser derrubado, né? Se aqueles que têm apoio de um dos lados, como no caso o Egito, que tinha apoio de Israel, apoio dos Estados Unidos, apoio do Ocidente, foi derrubado pelos fundamentalistas, como Gaddafi poderia se manter no poder? Né? Não, ele foi derrubado por causa disso. A OTAN, o Ocidente achou melhor apoiar a revolução em curso na Líbia, né? Porque já não tinha mais outra alternativa, né? Se apoiasse ou não apoiasse, Gaddafi seria derrubado de qualquer jeito. Passaram a apoiar para querer transparecer, né? Que não tem favoritismo, né? Que eles são neutros e, na verdade, o Ocidente ele defende sim os judeus
porque são aliados do capital, né? Inclusive, algumas das famílias mais ricas do mundo são judaicas, né? Inclusive, a própria mídia internacional é controlada pelos judeus, as instituições financeiras, os bancos e tal. Então, o que acontece? Essas duas forças motrizes, o capital internacional e a religião islâmica, que estão em choque há um bom tempo e agora isso começou a amadurecer, estão consumindo, derrubando tentando derrubar regimes apoiados pelo outro e derrubando os neutros também. Então, foi assim que Ben Ali caiu na Tunísia, foi assim que Mubarak caiu no Egito e foi assim que Gaddafi caiu na Líbia. Por outro lado, existem alguns regimes ainda em curso de desestruturação, como é o caso do Iêmen, né, de Ali Saleh, que não está sendo tão divulgado como o da Síria, porque Saleh é da área de influência saudita, então não há muito interesse em divulgar. Mas principalmente o do Bahrein, onde o povo, a maioria é xiita, e o governo é sunita, de influência saudita, apoiado pelo Ocidente. O povo saiu às ruas para derrubar o regime e o povo foi massacrado por tropas, inclusive não só do governo, mas tropas sauditas que interviram no país e dos Emirados Árabes Unidos, né, que não querem que os xiitas tomem o poder no Bahrein. E em todas as áreas de influência ali da Arábia Saudita, que está tendo apoio do Ocidente, do capital internacional, que são ditaduras, né, assim se dizendo, que eles não querem que a religião islâmica os derrube, né, porque são ditaduras que defendem seus interesses, o interesse do capital internacional, os interesses ocidentais, né. Ao mesmo tempo, o capital também tenta derrubar os regimes que são a favor da jihad, que são contra Israel, que são contra o capital internacional. Você vê que tentaram derrubar o Hamas, não conseguiram derrubar o Hamas. Tentaram derrubar o Hezbollah no Líbano, não conseguiram, pelo contrário, só fortaleceu. Tentaram derrubar, inclusive, o próprio regime iraniano, né, o regime xiita dos ayatolás, não conseguiram. E agora querem derrubar o regime sírio de Hafez Assad, que é aliado do Irã, né, inimigo de Israel. Eu também eu acredito que talvez não consigam, porque se a OTAN intervir, o Irã vai intervir também e essa guerra vai se alastrar. Eu particularmente acredito que eles não terão peito para intervir na Síria. Posso até me enganar, mas não vai ser como na Líbia, com certeza. Bom, então é isso. A Primavera Árabe não é uma Primavera Árabe. Essa história de primavera foi dita assim mais para tentar comparar o que aconteceu no leste europeu na época que a União Soviética controlava os regimes do leste europeu, e eles se rebelaram contra o regime comunista e foi chamado de Primavera do Leste Europeu, que derrubou os regimes comunistas, né? Na época foi Ceausescu, entre outros, né? Algumas derrubadas sangrentas, outras nem tanto. No caso dessa Primavera Árabe, não existe Primavera Árabe, existe uma guerra em curso, a guerra do capital contra a religião, contra a jihad, e os religiosos estão mobilizando as populações contra os governos ditatoriais pró-Ocidente, financiados pelo Ocidente. Ao mesmo tempo, o Ocidente está financiando rebeliões nos governos que são a favor da guerra santa, que são contra Israel, que são a favor do Irã, que recebe apoio do Irã, né? Como é o caso da Síria, né, que eles estão tentando derrubar
e outros que eu comentei aqui. Então, nessa guerra não pode haver neutralidade. Gaddafi caiu porque ele tentou ser neutro, os fundamentalistas já iam derrubar ele de qualquer jeito, iniciaram a rebelião, e a OTAN e Estados Unidos hesitaram no início, mas depois passaram a apoiar, porque também existe um interesse maior por trás de toda a guerra, né? São os interesses financeiros, interesse no petróleo, interesse em vender armas, em vender armamentos, né? No caso da Líbia, a Europa depende de grande parte do petróleo líbio e acreditaram, né, que poderiam fazer uma aliança com os rebeldes, mas eles já deixaram bem claro que a revolução na Líbia vai seguir os preceitos do Islã. Eles vão adotar a Sharia como base para as leis no país. É o que está acontecendo em toda a revolta árabe. É isso. Todos estão seguindo o fundamentalismo religioso porque não acreditam mais no Ocidente. Sabem que o Ocidente não tem interesse nenhum nos muçulmanos, em ajudar os muçulmanos. Os interesses do Ocidente são pró-Israel, são para que Israel continue a colonizar o Ocidente, ou continue a colonizar o Oriente Médio. Até porque o interesse, né, existe o interesse também no capital judaico, né? A própria mídia judaica só divulga o que eles querem, ninguém vai enfrentar a mídia. Então é basicamente isso, né? Como eu falei sobre a Primavera Árabe, os três lados, né? As três subdivisões, os neutros que estão sendo derrubados, os pró-Ocidente, alguns foram derrubados, alguns ainda faltam, e o capital internacional tentando derrubar também alguns regimes pró-Jihad, pró-Irã. Acredito que respondi a pergunta desse meu caro colega, que queria saber por que a OTAN e os Estados Unidos apoiaram os rebeldes da Al-Qaeda contra Gaddafi, né? E eu acredito que o desenrolar desse conflito, dentro de pouco tempo, pelo que aconteceu na Tunísia, onde os fundamentalistas estão tomando poder também, nesses países que se diziam neutros, os fundamentalistas estão tomando poder, né? Os que são a favor dos fundamentalistas, que o capital internacional tenta derrubar, não consegue derrubar, não está conseguindo derrubar. E os que são pró-Ocidente estão caindo, como o Mubarak, que tinha tanto apoio militar e financeiro de Estados Unidos e Israel e caiu, né? Como o Iêmen de Saleh, vai cair o regime, vai cair porque a Al-Qaeda atua forte lá, o Irã também dá auxílio aos rebeldes, né, com armamentos e tal. E os outros regimes vizinhos da Arábia Saudita, de influência saudita, né, alguns inclusive com população de maioria xiita. Inclusive dentro da própria Arábia Saudita, esses movimentos também já iniciados, o povo também sai nas ruas para lutar, mas que a mídia não divulga porque não é de interesse, né? A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, é aliada do capital internacional. Bom, na próxima videoconferência vamos falar sobre outros assuntos, como detalhar melhor a questão iraniana. Vou falar inclusive sobre Sakineh Setian, a mulher que entrou tanto na mídia, né, por ser condenada à morte no Irã, e a intolerância com a homossexualidade, entre outras coisas. Então, pessoal, até o próximo vídeo.